Então vamos lá, bom dia. É um prazer estar com vocês. Coro um pouquinho reduzido hoje, mas vamos lá. Muitos dos colegas assistiram a aula na turma da noite. Nós tínhamos, acho que umas 35, 40 pessoas. É esse mesmo conteúdo que vai ser ministrado hoje. Eu vou falar para vocês de alimentos internacionais, ok? Antes de começar a falar mesmo do processo de alimentos internacionais, vou fazer uma pequena revisão. Como funcionam os alimentos, quais são as suas características, ok? Então, vamos lá, né? Alguém quer participar da nossa reunião? Luiz. Luiz está vindo aí. Então, começar a falar dos nossos alimentos internacionais. O meu abriu aqui uma página grande. Não sei como que abriu aí para vocês, tá? Então, o que é o alimento, não é? As pessoas acham que alimento vem de algo para comer, mas não é. Na verdade, o termo alimento, ele vem do latim sustentar. Então, quando nós falamos em alimentos, quando nós falamos desse dever de alimentar o próximo, nós falamos do dever de sustentar, dar o mínimo para que essa pessoa consiga sobreviver, tá bom? Então, o alimento, ele vem de alimento, que é sustento, manutenção, subsistência. Deixa eu permitir aqui. Tá bom? Então, ele vem dessa efetivação mesmo daquele princípio de solidariedade. Se vocês lembrarem lá do que vocês viram no sexto semestre, quando nós falávamos de família, vocês iam lembrar que a família ela é baseada na solidariedade. Então, o alimento, esse dever de sustento, ele vai se partir, então, dessa efetivação que nós teremos das relações sociais, tá bom? Então, o alimento nada mais é do que o sustento, a manutenção, a subsistência. E vem, então, da efetivação do princípio da solidariedade. Tá? Se vocês olharem lá no Código Civil, vocês vão ver que a questão dos alimentos ela está regulada lá no 1694 e em seguinte, tá? E a questão dos alimentos, o direito a alimentos, ao contrário do que regem as relações privadas e familiares, ele é uma matéria de ordem pública, tá bom? Então, por ser matéria de ordem pública, ele vai vigorar com todas aquelas regras que nós vamos falar um pouquinho aqui das relações, ok? Então, vocês vão ver que eles estão lá a partir do 1694 do Código Civil. No termo alimentos, quando nós formos falar de alimentos, nós vamos ter duas terminologias. Aquele que alimenta alguém, que é o alimentando, ou o alimentante. Bom, então nós usamos para aquela pessoa que prover, tá bom? A pessoa que é obrigada a dar os alimentos. Então ela vai ser chamada de alimentando ou alimentante. No termo jurídico do processo, nós teremos, então, o demandado, tá bom? Então, na terminologia dos alimentos, é o alimentando, o alimentante ou demandado. E aí nós teremos aquela pessoa que vai ser alimentada. Então, essa é o que nós chamamos de alimentado, ok? Então, o alimentante, alimentando ou demandado é aquele que tem o dever de alimentar, e o alimentado é aquele que vai receber os alimentos, é aquele que vai ter a sua vida, a sua subsistência garantida pelo outro. Aí nós passamos para as características. A primeira característica, isso é um direito personalíssimo
do alimentado, ok? Então, esse é um direito que o alimentado possui, e esse direito é só dele, do alimentado. Então, esse é um direito personalíssimo, ok? E aqui nós vamos lembrar daquele trinômio: possibilidade do alimentando, necessidade do alimentado e proporcionalidade, tá bom? Então, a primeira característica é que é um ato personalíssimo do alimentado, é um direito que é só do alimentado, ele não se estende para os filhos do alimentado, para os tios do alimentado, para os avós do alimentado, para ninguém. Esse é um direito dele, tá bom? É um direito próprio, personalíssimo do alimentado. E ele também vai se basear no trinômio: possibilidade do alimentante, necessidade do alimentado e proporcionalidade, ok? A segunda característica é a reciprocidade. O que vai falar lá a reciprocidade? Então, os cônjuges entre si, eles têm o dever de alimentar. Então, tanto o homem quanto a esposa com relação ao homem. Eu até vi uma fofoquinha, né? Que eu adoro uma fofoquinha. Só a chamada da fofoquinha. Que a Luana Piovani estava comentando lá quanto que ela pagava de pensão alimentícia para o ex-marido. Então, nós vemos que existe uma reciprocidade. É tanto o homem que deve com relação à esposa, quanto a esposa deve com relação ao homem. Aí nós voltamos lá para o trinômio. É a proporcionalidade e a possibilidade do alimentante. Então, se o alimentante tem uma possibilidade de alimentar, ok, não importa se ele é homem ou se ele é mulher, tá bom? É aquele que tem mais possibilidade de prover alimentos ao outro. Então, o cônjuge, ele tem relação aos filhos, desculpa, o cônjuge tem relação ao outro cônjuge, assim como o companheiro, então isso também vale para a união estável, os filhos para com os pais e os pais para com os filhos, ok? Aí essa relação, ela vai se estender um pouco mais, ela vai valer para os irmãos, ok? Vai valer, então, para os irmãos e para aquelas relações socioafetivas. Ela também vai valer para os irmãos e para as relações socioafetivas. Os alimentos, ele tem natureza irrenunciável, ok? Você nunca pode renunciar ao seu direito de alimentos. Você pode renunciar ao direito de exercer esse direito, mas os alimentos você nunca vai renunciar, tá bom? Hoje você talvez não precise de alimentos, mas quem sabe amanhã. Então, o direito a alimentos, ele é irrenunciável. Você deixa de exercê-lo, mas você não renuncia. Está lá no 1707 do Código Civil, para se algum de vocês, tá bom? Quiser olhar. Lembrando que isso também pode cair na sua prova da OAB, ok? Isso também pode cair na prova da OAB. Então, lembre que o direito a alimentos, ele é irrenunciável. O que nós renunciamos, o que nós não exercemos, tá bom? É o direito de demandar esses alimentos, mas o direito a alimentos, ele é irrenunciável. Do mais, isso é uma obrigação divisível ou solidária. O que isso significa? Digamos que eu preciso, nessa pandemia, eu começo a passar dificuldades e eu preciso, então, manter a minha subsistência, tá bom? Eu posso pedir alimentos para os meus pais
E esses alimentos que eu vou pedir para os meus pais, eles vão ser divididos na proporção que cada pai consegue pagar. Tá bom? Então, esses alimentos, eles são divisíveis. Então, na proporção, eu vou pedir tanto para minha mãe, na proporção, eu vou pedir tanto para os meus pais, ok? Agora, imagine uma situação inversa. Meu pai, ele é aposentado, ele precisa, aposentado lá, pessoa não é concursado nem nada, meu pai recebe lá a pensãozinha dele de 2 salários mínimos, que foi o que ele proporcional lá do que ele contribuiu. Então, digamos que o meu pai começa a passar dificuldades nesse momento agora de pandemia, tá bom? Por algum motivo, tudo sobe, já estava acontecendo isso antes, né? Mas agora tudo sobe, o que ele ganha não é suficiente para arcar com as despesas que ele tem em casa. Então, ele precisa de alimentos, ele precisa sobreviver. E aí, o meu pai tem 4 filhos e ele resolve cobrar alimentos. Só que, como o meu pai já é uma pessoa mais velha, ele vai pedir alimentos para quem? Para os 4 filhos? Não, ele pode pedir alimentos para apenas um. Então, ele resolve pedir alimentos para mim, ok? Então, ele vai ajuizar uma ação de alimentos e vai pedir alimentos com relação a mim. Então, só eu vou ser obrigada a pagar alimentos. Mas essa obrigação, ela é solidária. Então, significa que eu vou poder ajuizar uma ação, tá bom? Depois de regresso, cobrando dos meus irmãos o proporcional de cada um de alimentos, tá bom? Então, quando a ação de alimentos, ela é do filho para o pai, ela vai ser divisível, tá bom? Então, os pais vão ter que arcar com essa divisão aí de forma solidária, ok? Quando ela é dos filhos, do pai para com os filhos, então os filhos vão ter que arcar com os alimentos, ela também vai ser divisível. A diferença é que o idoso, ele pode demandar de uma só pessoa, ok? Isso é para agilizar a citação. Imagina se o meu pai tivesse que pedir alimentos de todos os filhos. Eu tenho uma irmã que está morando em Portugal. Então, ele vai ter que citar essa minha irmã lá em Portugal. Isso vai demorar demais, tá bom? Então, para agilizar a necessidade de alimentos do idoso, ele pode cobrar, então, de uma só pessoa, e depois eu me viro para cobrar esses valores, então, dos meus irmãos, ok? Então, continuando as características. Essa é uma obrigação imprescritível. Cuidado, tá bom? Cuidado, isso é uma pegadinha que eu já vi em várias provas. A obrigação, ela é imprescritível, tá bom? Porque ela envolve o estado de família e a ação de alimentos, isso é o mais importante que vocês precisam lembrar. A ação de alimentos, ela tem natureza declaratória. Então, por ser uma ação de natureza declaratória, ela é imprescritível. O que prescreve? O que prescreve, na verdade, é a sua pretensão de cobrança, ok? Então, a pretensão de cobrança, ela sim prescreve, mas a obrigação não. E aí lembra de uma situação que até a criança fazer 16 anos, ela pode cobrar os alimentos durante todo o período da sua vida, tá bom? Então, até a criança fazer 16 anos, ela pode cobrar todo o período lá da vida dela. Então, vamos imaginar uma situação, seu amigo, tá bom? Seu amigo vai lá, engravida uma moça, a moça ganha neném e ele fala que vai pagar a pensão alimentícia da forma que ele pode.
E aí ele vai lá, combina com ela, eles fazem um acordo que ele vai pagar R$ 300 por mês, porque ele acha que é a única coisa que ele consegue, e R$ 300 está de bom tamanho, porque pagar mais de R$ 300, a mãe vai gastar esse dinheiro com farra, com um monte de coisa, e não vai cuidar da menina, não é assim? Do bebezinho? Então, vai lá e oferece R$ 300. Faz um acordo judicial, esse acordo bonitinho, o pai vai lá e combina de pagar R$ 300. Mas ele nunca paga os R$ 300. Mês sim, ele paga, mês não, ele não paga. Tá? Aí ele passa 2 meses sem pagar, depois ele paga 3 meses, beleza? Aí quando a criança fizer 15 anos, estiver próxima lá de fazer 15 anos, ou depois próxima de fazer 16 anos, chega uma cobrança, uma execução de alimentos na porta da casa do seu amigo, cobrando todo o período de 16 anos de alimentos de R$ 300 por mês, que não pagou, ok? Pode isso? Pode, porque a pretensão da cobrança, ela só começa a prescrever, a ter prazo prescricional, quando a criança fizer 16 anos. Então, até ela fizer 16 anos, a mãe ou quem tiver com a guarda dessa criança pode cobrar alimentos durante todo o período. Aí você lá, o seu amigo, você não, né? Você paga pensão alimentícia direitinho. Mas o seu amigo, ele vai ter que comprovar que fez os pagamentos mensais, ok? Então, cabe ao seu amigo comprovar que fez os pagamentos mensais. Se ele não tiver a comprovação, ele vai ter de pagar os 16 anos de alimentos, ok? Porque, então, o que prescreve é a pretensão da cobrança quando a criança faz 16 anos. Ok? Além do mais, essa é uma obrigação inacessível ou inalienável, significa que você não pode ceder, você não pode vender, você não pode trocar, você não pode compensar, ok? Você não pode penhorar, alimentos são impenhoráveis, então se penhora lá a sua conta e penhora aquilo que você ia receber de alimentos, você pode informar o juiz que ele é obrigado, tá bom, a cancelar aquela penhora, porque penhora de alimentos é proibido, ok? Outro, isso é uma obrigação irrepetível, significa que se você pagou 2 vezes, se você pagou, por exemplo, o mês de abril 2 vezes, problema seu que pagou 2 vezes, tá bom? O errado paga dobrado. Você não tem que cobrar, depois demandar isso judicialmente, ok? Então, se você pagou a pensão a mais, você também não pode depois ajuizar uma ação querendo cobrar aquela diferença, ou no mês anterior, no mês seguinte, pagar menos. Não existe isso, tá? Opa, meu fone caiu aqui. Tá bom? Então, ela é uma ação irrepetível. Se você pagou a mais ou pagou 2 vezes no mês, não existe a possibilidade de compensar no mês seguinte ou ajuizar uma ação para receber aquele valor. Combinado? Então, essa é uma obrigação que nós chamamos de irrepetível. Além disso, é uma obrigação que não está sujeita a transação, ok? Você não pode submeter os alimentos, o seu direito de alimentos à arbitragem, então isso é algo que envolve o poder judiciário, então tem que ser demandado perante o poder judiciário, não pode ser alvo de arbitragem, e também não pode ser transacionável, ok? Está lá no artigo 841 do Código Civil, então, que é um direito patrimonial de caráter privado, que não é o caso, o que nós temos aqui é um direito de caráter público, então não pode ser alvo de transação, ok? E, por fim, é uma obrigação transmissível. Então, vamos fazer uma pausa aqui. O que é uma obrigação transmissível? Significa que ela
passa de um para o outro com a morte, tá? Mas o que é transmissível aqui? O direito do alimentante em relação ao dever de alimentar, tá bom? Então, imagine uma situação. Um senhor, ele lá de 70 anos, resolve casar novamente, casa com uma moça de 23 anos, e essa moça tem um bebê com esse senhor de 70 anos. Isso acontece? Acontece, ok? E aí essa criancinha nasceu, passado aí algum tempo, esse senhor falece. Pegou aí, tadinho, o Covid, faleceu, tá bom? Quem vai dever alimentos a essa criancinha de 10 anos? Porque o pai faleceu, simplesmente vai deixar de ter alimentos? Não. Essa obrigação de alimentar vai ser transferida para os herdeiros do alimentante. Então, os filhos do senhor lá de 70 anos passam a ser obrigados a alimentar aquela criança, ok? Então, o dever de alimentar, ele é transmissível, ok? Mas isso não vale para o alimentado, ok? Como eu disse para vocês, é uma obrigação personalíssima. Então, o alimentado, ele é uma obrigação personalíssima, significa que, falecendo o alimentado, seus herdeiros não vão receber alimentos, tá bom? Aquela obrigação se extingue com a morte do alimentado, mas ela não se extingue com a morte do alimentante, ok? Então, a obrigação transmissível em relação ao alimentante, mas ela é uma obrigação que se extingue com a morte do alimentado, ok? Alguma dúvida até agora? Dúvidas? Nenhuma? Tudo tranquilo? Posso continuar? Posso, não é? Ninguém falou nada, então eu posso continuar. Eu arrumei aqui um jeito agora que eu não preciso mais parar a apresentação para autorizar as pessoas a entrarem na sala e nem para responder as mensagens. Agora eu consigo ver as mensagens ao mesmo tempo e autorizar a entrada das pessoas. Ok? Então, vamos lá. Como vão funcionar depois dessa introdução aí com relação a alimentos? Vamos para o que realmente interessa, não é? Nossos alimentos internacionais. Como funcionam, então, os alimentos internacionais? Digamos que alguém precisa demandar alimentos de um pai que esteja no exterior. É muito comum lá em Minas Gerais, até brinco, né? Lá em Governador Valadares, não sei se vocês conhecem a fama de Governador Valadares, mas o governador, se você nasce em Governador Valadares, você não consegue tirar visto para os Estados Unidos mais, porque a cidade inteira foi para os Estados Unidos, tá? E quando a minha mãe casou e ela foi trabalhar e tal, com meu pai, eles foram morar em Governador Valadares. Eles eram veterinários numa empresa lá perto de Governador Valadares. E a minha mãe ficou grávida, e quando foi ter a minha irmã mais velha, ela correu para Belo Horizonte. Foi para minha irmã nascer em Belo Horizonte, para não nascer em Governador Valadares, para não ter problema. Então, digamos que você conhece alguém, né, que foi ganhar a vida lá de Governador Valadares, foi ganhar a vida nos Estados Unidos. Metade da cidade foi lá para os Estados Unidos. E deixou os filhos aqui no Brasil. E não está pagando os alimentos. Ok? Então, não está pagando a pensão alimentícia. Você como advogada, pode ajuizar uma ação de alimentos com o trâmite tradicional, que é aquele trâmite por meio das cartas rogatórias, que nós já vimos como funciona. Então, você vai informar o juiz que você quer citar, ok? Você quer citar o pai que está lá nos Estados Unidos, aí o juiz vai pegar
vai fazer uma carta rogatória, vai encaminhar para a nossa autoridade central. A nossa autoridade central, então, vai mandar lá para os Estados Unidos, para o Poder Judiciário dos Estados Unidos citar o pai, ok? E aí ele vai responder o processo lá, ele vai ser citado, ele vai ter que arrumar um advogado aqui para citar o processo. Aí você já sabe, isso vai demorar ad eterno, não é verdade? Cartas rogatórias demoram pra caramba. Imagina, até achar uma pessoa que está ilegal nos Estados Unidos. Para você citar, vai demorar, não vai? Então, diante dessa situação, uma quantidade imensa de pessoas que estavam sem alimentos, porque o mundo globalizou, você vai atrás das melhores condições de vida onde você puder, então você não fica mais preso àquele seu lugar. Hoje é fácil você, hoje não, né? Hoje nós estamos em quarentena, os voos estão reduzidos, mas há 10, 15, 20 anos, era muito fácil você pegar um voo, pegar um barco, ir para outro lugar e começar uma nova vida, ok? Então, diante disso, os estados, como isso é uma obrigação do Estado, não é uma obrigação de direito público, os estados se viram na obrigação os estados que eu digo, os países, eles se viram na obrigação de agilizar os processos que envolvessem prestação de alimentos. Então, lá na década de 50, ok, os estados se reuniram em Nova York para discutir a Convenção de Nova York sobre Alimentos Internacionais. Então, imagina, desde 1954, que é quando 56, quando essa convenção foi discutida, você já tinha esse problema de alimentos internacionais. Então, você já tinha esse problema de pais que iam para determinados lugares e deixavam os filhos simplesmente à mercê de Deus, não é? Então, Deus iria prover. Então, às vezes, o pai estava extremamente bem em determinado lugar e os filhos estavam passando dificuldade. Então, diante dessa situação, isso é desde 1950, isso não é de ontem, os estados se viram, então, na necessidade de agilizar, tá bom? Essa questão que envolvesse a prestação de alimentos. Então, em 1956, foi aprovada a Convenção de Nova York sobre Alimentos Internacionais. Ela foi ratificada pelo Brasil 10 anos depois, em 1965, ok? Então, é o decreto 56.826, é o decreto que ratifica, então, a Convenção de Nova York sobre Alimentos Internacionais. Em 2017, essa convenção ela teve algumas alterações, né, nada substancial, nada que necessitasse de uma nova ratificação, então nós tivemos o decreto presidencial 9.176, que alterou um pouco a Convenção de Nova York. Toda a Convenção de Nova York e essa alteração do decreto 9.176 está disponível para vocês lá no Moodle, tá bom? Então, não deixem de dar uma olhadinha na convenção. E o que diz essa convenção? Essa convenção vai falar em mecanismos para agilizar, ok? Agilizar o trâmite de alimentos. Então, o que antes demoraria um ano para se resolver, hoje vai resolver em 2 meses por meio da Convenção de Nova York. Ok? Só um minutinho. Matheus, pega água para mim, por favor. Então, a Convenção de Nova York, ela veio com o intuito de agilizar esse processo de alimentos internacionais. Então, ela foi ratificada no Brasil em 1965 e agora, em 2017, ela sofreu uma pequena alteração. A Convenção de Nova York, ela vai estabelecer, então, uma autoridade central, então, uma entidade aqui no Brasil, que vai ficar responsável por cuidar dos pedidos
tanto os pedidos ativos quanto passivos de alimentos. Significa que todo pedido de alimentos que chegar no Brasil, ok? Para citar, não é uma pessoa que esteja no Brasil, se essa citação estiver por meio da Convenção de Nova York, então ela vai passar por essa autoridade central. E a nossa autoridade central em matéria de alimentos internacionais, anotem, então, a nossa autoridade central em matéria de alimentos internacionais é a Procuradoria Geral da República, ok? Então, a nossa autoridade central é a Procuradoria Geral da República. Eu também quero um café, tá? Já que meu sobrinho está acordado até agora jogando videogame, ele vai pegar água para mim e um cafezinho. Então, vamos lá. A nossa autoridade, depois eu mostro para vocês que ele é lindo. Ele morre de vergonha, mas ele é lindo. Ele tem 15 anos, já está com 1,87 m. Então, imagina a criança. 15 anos, 1,87 m. Então, voltando, porque eu fico falando dos meus sobrinhos e aí eu me perco. Meu café. Falou água? Eu também quero café. Então, vamos lá. A nossa autoridade central em matéria de alimentos, então anotem, é muito importante que vocês saibam dessa distinção, porque é isso que cai em provas, tá bom? Se você for fazer um concurso para juiz federal, isso vai cair na sua prova. Não, vai despencar, tá bom? Direito internacional e direito internacional privado despenca na prova de juiz federal. Vocês já viram por quê? Porque tudo que envolve, 90% das situações que envolvem, que tem conexão internacional, vão ser de competência do juízo federal. Então, você que é juiz, vai estudar para um concurso para juiz federal e vai ser juiz federal, vai se envolver, vai tratar sempre com direito internacional privado. Então, você precisa estudar isso. Você quer fazer um concurso para procurador, ok? Também precisa estudar direito internacional. Precisa saber, então, que para alimentos, a autoridade central é a PGR, tá? Para cooperação internacional, que nós vimos antes, carta rogatória, homologação de sentença estrangeira, auxílio direto, a nossa autoridade central é o Ministério da Justiça, ok? Eu vou cobrar isso em prova, vou sim, vou cobrar isso em prova e um monte de gente vai errar, tá? Então, a nossa autoridade central em matéria de alimentos é a PGR, tá bom? E a competência, obrigada. E a competência vai ser do juízo federal da residência do devedor. Para quem se aplica a convenção? Então, quem pode demandar, tá bom, pela Convenção de Nova York? Os menores de 16 anos, tá bom? Então, desculpa, os menores de 18 anos, então, todo menor de 18 anos pode ajuizar uma ação para que tramita nos termos da Convenção de Nova York, então, todos os menores de 18 anos, ou aqueles que sejam maiores de 18 anos, mas que continuem como credores. Então, são aquelas pessoas que começaram com pedidos de alimentos quando estavam menores de 18 anos e continuam demandando alimentos. Então, hoje em dia, antes tinha aquela ideia, né? Ah, não, a criança fez 21 anos, acabou o direito de alimentar. Não era assim? Não, querido. Isso é um erro, tá? Antes existia essa fábula de que, fez 21 anos, não precisa mais pagar alimentos. Acabou o direito de alimentos. Não, tá bom? Seu filho aí, ele vai fazer 30 anos, está morando na sua casa, ele está dependendo de você para passar num concurso para arrumar um emprego, ele ainda
pode ajuizar alimentos. Na verdade, nós sabemos que o direito a alimentos, ele pode ser ajuizado a qualquer momento da vida da pessoa. Não é porque fez 21 anos que acabou o seu direito de alimentar o seu filho, não. Enquanto ele precisar de você, enquanto ele depender do seu sustento para ele existir, ele vai precisar de alimentos, tá bom? Então, hoje, o que a jurisprudência e a doutrina tem se manifestado no sentido de, enquanto aquela criança, enquanto aquele filho, ele não tiver condições de se manter, tá bom? Enquanto ele não tiver um emprego, enquanto ele estiver estudando, ele vai continuar recebendo alimentos. Então, seu filho aí com 30, 35 anos ainda está fazendo cursinho para passar no concurso público, ele vai continuar dependendo de você, vai continuar recebendo alimentos, ok? Então, a nossa Convenção de Nova York, ela vai funcionar da seguinte maneira: aqueles menores de 18 anos e aqueles maiores de 18 anos que continuam antes dos 18 anos e seguem, ok? Como credores de alimentos, beleza? Então, a gente vai aplicar a convenção para os menores de 18 anos ou aqueles que, mesmo maiores de 18, continuam, tá bom, demandando alimentos. Nós vamos ter 3 situações em que nós poderemos utilizar a Convenção de Nova York sobre alimentos internacionais. A primeira é, inexiste, ok? Inexiste ação de alimentos ou acordo de alimentos homologados, tá bom? Então, a primeira situação é aquela que vai ser a primeira vez que você vai procurar o judiciário para fazer uma ação de alimentos ou homologar um acordo de alimentos. Ok? Então, a primeira hipótese de aplicação da convenção vai ser no caso de uma inexistência de uma ação de alimentos. Digamos que o seu amigo resolva ir para uma baita de uma festa de música eletrônica que tem lá não sei se é na Holanda ou na Bélgica, tá? Se alguém souber onde fica essa festa, é uma festa super famosa de música eletrônica, que dura, não sei, Tomorrowland, não é um negócio assim? Então, vai que seu amigo vai para essa festa aí da Tomorrowland e conhece lá uma moça. É na Bélgica, a Mariana sabe, é na Bélgica. Então, seu amigo vai para essa festa aí, Tomorrowland, curtir lá, conhece uma moça lá, vive uma paixão de férias, não é, com essa moça. Ele vai embora, deixa lá o contato dele do Facebook, do Instagram para a moça, para eles manterem contato bonitinho. Aí, um belo dia, a moça manda uma mensagem para ele no Instagram ou no Facebook. Olha, lembra daquele nosso amor de festa? Então, resultou numa criança. Estou grávida. E agora? Seu amigo, muito picareta, vai falar para ela assim: problema seu, né? Me acha nesse mundão. Não é? Não, homens não fazem isso, né, meninas? Homens não fazem isso. E aí, a mocinha lá, então, da festa, vai, então, ajuizar uma ação de alimentos contra o seu amigo. Ela pode, como não existe nada ainda tramitando, ela pode se valer, então, da Convenção de Nova York para citar o seu amigo para receber alimentos. Como eu disse para vocês, se ela fosse se valer do trâmite tradicional por meio de carta rogatória, imagina, não é? O tempo que isso ia demorar. Com base na Convenção de Nova York, esse tempo aí vai ser rápido. Se ela já tiver o endereço dele, 3 meses, ela já consegue, então, uma ação de alimentos transitada, julgada, assinada, e aí dele, se não cumprir, vai ser preso, ok?
Então, a ação de alimentos, pela Convenção de Nova York, ela é bem mais rápida. Então, a primeira hipótese é quando inexistir ação de alimentos ou acordo de alimentos homologados. A segunda hipótese é o seguinte: já existe uma sentença, já existe um acordo, tá bom? Homologado em juízo, e foi proferido aqui no território brasileiro, e precisa, então, ser executado no exterior. Então, a primeira hipótese é lá da menina, amiga lá da festinha do Tomorrowland, lá na Bélgica, tá? Que ela nunca ajuizou a ação, a criancinha acabou de nascer, ela nem sabia que podia pedir alimentos gravídicos, não é? Ela nem sabia disso, ela esperou a criança nascer, tá? Então, vai começar com alimentos. Na outra hipótese, não, já existe uma sentença de alimentos, ou um acordo de alimentos homologados aqui no território brasileiro, que precisa ser executado no exterior, ok? Então, a segunda hipótese é essa, que precisa ser executada no exterior. E aí nós temos a terceira hipótese de utilização da convenção, é quando nós já temos uma sentença ou um acordo no exterior e precisa ser homologado, tá bom? Aqui no que precisa ser executado, desculpa, aqui no Brasil. Então, essas são as três situações em que nós podemos nos valer da Convenção de Nova York. Vamos começar, então, com essa inexistência de acordo de alimentos, ok? Inexistência de alimentos ou de acordo. Digamos que, deixa eu passar aqui, vou passar aqui, vamos começar, então, com o exemplo que nós demos lá da menininha, então, do seu amigo, lá do Tomorrowland, que vai fixar alimentos lá no exterior, tá bom? Vai procurar os alimentos, vai procurar a instituição, lá, a PGR dela lá no exterior, e aí ela vai demandar o seu amigo aqui no Brasil. Vamos ver como que isso funciona. Então, a parte interessada, então, a menina, ela vai procurar o que nós chamamos de instituição intermediária, tá? Aqui, a nossa autoridade central, nós chamamos de autoridade central, que é a PGR, ela, para os outros países, ela é chamada de instituição intermediária, ok? Então, a menina lá, a Frida, nós demos o nome para ela de Frida, tá? A Frida, ela vai procurar, então, a PGR lá do país dela, que vai pedir para ela toda a documentação para provar que aquela criança pode ser filha do seu amigo. Aí ela vai mostrar as fotos que eles passaram juntos, tudo mais, contou lá a documentação dizendo de quantas semanas que a criança nasceu, tudo bonitinho, para ter mais ou menos a suposição de que ele é o pai, tá? A instituição intermediária, então, a PGR daquele país, lá da Bélgica, que a Frida é lá da Bélgica, ela vai mandar toda essa documentação para a PGR aqui no Brasil, ok? Então, a PGR aqui no Brasil vai receber esse pedido de alimentos internacionais. Ah, professora, mas e se não tiver o endereço do rapaz? Se não tiver o endereço do seu amigo, pode envolver, inclusive, a Interpol, para que a Interpol consiga o endereço, tá bom? Então, é algo extremamente sério. Então, se não tiver endereço, a instituição intermediária pode contactar a Interpol para que a Interpol consiga providenciar o endereço dessa pessoa, ok? Então, nós vamos envolver, inclusive, a Interpol para conseguir o endereço do seu amigo. Então, não adianta querer fugir. A Interpol vai achá-lo, tá?
Então, manda toda aquela documentação para a PGR aqui no Brasil, e a PGR vai encaminhar, então, esse pedido de alimentos para a Procuradoria da República mais próxima da residência, tá bom? Desse seu amigo. Então, digamos que esse seu amigo more lá em Taguatinga, tá? Então, a PGR, aquele prédio, né, redondo, espelhado, vai mandar a documentação toda, todo pedido de alimentos para a Procuradoria da República lá de Taguatinga, que é a mais próxima da casa dele. A Procuradoria da República, então, vai ajuizar uma ação de alimentos. Então, a Procuradoria da República, tá bom? Mais próxima, a Procuradoria lá de Taguatinga vai ajuizar uma ação de alimentos na Vara Federal de Taguatinga, tá bom? Então, você, juiz federal, estudou, seu primeiro processo, o que é? Ação de alimentos. Vai ter que estudar ação de alimentos? Vai ter que estudar ação de alimentos, ok? O Ministério Público Federal, ele vai agir como substituto processual da criancinha, tá bom? Que a Frida não ajuizou a ação de alimentos representando o filho, o bebezinho que nasceu lá do seu amigo. Então, o Ministério Público vai ser o substituto processual, ok? E você, juiz federal, vai fazer ou uma sentença ou um acordo de alimentos com relação àquela criança, ok? Então, essa fixação de alimentos internacionais, quando pedida do exterior, você, juiz federal, vai homologar um acordo, vai achar seu amigo, não é? Seu amigo vai oferecer um acordo de alimentos, o juiz não concordando, ou o Ministério Público não concordando com a oferta de alimentos, ele age como substituto processual até termos uma sentença. Aí começa a execução, tá bom? Não cumpriu, executa-se a sentença. Beleza? Vamos lá, então, ver um esqueminha aqui de como funciona, então, esses alimentos internacionais. O demandante, então, ele vai procurar a instituição, o Ministério Público Federal lá do país dele, ok? Que vai encaminhar toda essa documentação para a nossa PGR, que, por sua vez, vai encaminhar lá para a Procuradoria da República, vai ajuizar uma ação de alimentos perante a Justiça Federal, vai achar o demandado, que é o seu amigo, e aí, ótimo, vamos ter uma sentença ou um acordo de alimentos, ok? Isso, então, vai durar de 2 a 3 meses, porque a intenção aqui é agilizar os alimentos internacionais. E o que vai acontecer se for o contrário? Digamos que... Professor, bom dia. Não tem problema, sente. Depois você assiste o começo da aula, eu vou colocar a aula gravada, tá bom? Sem problema. Agora, imagina a situação. Um gringo vem passar férias no Brasil, tá bom? Que agora o euro e o dólar foram lá para as alturas. Quando essa pandemia acabar, vai ser barato viajar pelo Brasil. Barato para os gringos, não para a gente. Aí o gringo resolve vir passar férias no Brasil. Vive um tórrido amor com a sua amiga. Bom, paixão louca. Dessa paixão louca resulta uma criança, mas ele já tinha, picado a mula dele. E agora, o que você, advogado, vai falar para sua amiga? Sua amiga te procura e fala: Sandy, me ajuda, eu estou grávida. E agora, como que eu vou cuidar dessa criança sozinha? Ele é muito rico lá no exterior. Ele pode me ajudar, ele tem emprego, ele tem tudo. O que a Sandy, como futura advogada, vai fazer? Vai orientar a sua amiga. Opa, passei. Tá bom? Vai orientar a sua amiga.
Se a sua amiga for de baixa renda, ela vai procurar a Procuradoria da República mais próxima da sua casa. Não tendo Procuradoria da República na região, ok? Pode procurar a Defensoria Pública. Mas se a sua amiga é uma pessoa de boa renda, não se enquadra nas situações legais, tanto para valer-se da Procuradoria quanto da Defensoria Pública, que é 2 salários mínimos, não é? Na Defensoria Pública. Então, ela vai poder ajuizar uma ação de alimentos e requerer a tramitação dessa ação de alimentos nos termos da Convenção de Nova York, ok? Então, nós vamos ter a pessoa de baixa renda vai procurar ou a Procuradoria da República mais próxima, não tendo Procuradoria, vai procurar a Defensoria Pública. Se não é uma pessoa de baixa renda, que não se enquadra nos casos de baixa renda, vai ajuizar uma ação, tá bom? No Poder Judiciário e vai requerer a tramitação nos termos da Convenção de Nova York. Beleza? Então, a Procuradoria da República, ou a Defensoria Pública, ou o Poder Judiciário, vai pegar toda aquela documentação e vai encaminhar para a nossa autoridade central, que é a PGR. Tá? A PGR, então, vai pegar aquele documento, aquele processinho, e vai encaminhar para a instituição intermediária lá do país que o cara vive. Ok? A instituição intermediária, então, vai seguir os trâmites locais e vai ajuizar uma ação de alimentos contra o alimentante. Beleza? E aqui aquela perguntinha de R$1 milhão. Qual a lei, ok? Qual a lei o juiz lá no exterior vai aplicar nessa ação de alimentos? Qual é a lei que vocês acham? Então, vamos imaginar o seguinte, lá quando você, advogado, entrou com a ação aqui, não é? O pedido aqui, esse pedido vai ser remetido, então, lá para o exterior, a instituição intermediária vai agir como substituto processual do filhinho da sua amiga, tá bom? Vai iniciar uma ação lá no exterior, digamos que ele mora em Portugal, tá? Então, vai iniciar essa ação lá em Portugal. Nós já sabemos que com base na lei processual portuguesa, tá? Então, com a lei processual portuguesa, aquela ação vai correr, então. Mas e qual a lei material vai ser aplicada para alimentos? O que vocês acham? A brasileira, a Eide, acha que é a brasileira. Mas por que você acha que é a brasileira, Eide? A Eide diz aqui que acha que é a brasileira. Então, nós temos uma situação que envolve a lei material do Brasil e a lei material de Portugal. Qual que vocês acham? Porque o menor reside no Brasil. Tá errado. Tá bom? Não vai ser a lei brasileira. Vai ser a lei mais benéfica para o credor de alimentos. Então, é a lei mais benéfica para o alimentado. Beleza, Eide? Então, a lei que nós aplicamos, a lei material que nós vamos aplicar, tá bom? Para ações de alimentos com base na Convenção de Nova York, é a lei mais benéfica. Ok? Digamos, por exemplo, a lei aqui brasileira diz que nós podemos requerer até 30% do salário do alimentante, não é assim? Até 30%. Imagina que a lei portuguesa diga que é até 50%. Qual que é a lei mais benéfica? A lei que estabelece 30% ou a lei que estabelece até 50%? Tá? É a lei que estabelece até 50%. Beleza? Então, nós sempre vamos aplicar a lei material
mais benéfica para o alimentado. Então, o juiz vai aplicar sempre a lei mais benéfica, tá bom? Aí ele vai se valer, então, ou da lei do credor, ou da lei do domicílio do credor, ou da lei do domicílio do devedor de alimentos. Beleza? Então, nós sempre vamos aplicar para alimentos a lei mais benéfica, ok? Então, vamos ver como funciona aqui, se nós tivermos de demandar essa prestação de alimentos a partir do Brasil. Então, o demandante ele vai procurar ou a PGR, ou a Defensoria Pública, ou o Poder Judiciário, e vai encaminhar essa documentação para a PGR, lá o redondinho, espelhado, que vai entrar em contato com a instituição intermediária lá no país, no nosso caso era Portugal, vai ajuizar uma ação lá em Portugal, vai citar o demandado, vai citar então o alimentante, para que ele ou faça um acordo, ou ele recebe, então, uma sentença de alimentos. Então, lembrando que a ideia aqui é o trâmite rápido. Então, isso vai durar aí 2, 3 meses no máximo, tá bom? Uma ação de alimentos que envolva prestação ou envolva a Convenção de Nova York. Então, essa aqui nós já vimos, tá bom? E agora, como que vai ser se já existir uma ação de alimentos ou um acordo de alimentos homologados? Então, imagina esse cara que veio aqui para o Brasil, esse Tuga, é assim que nós chamamos os portugueses, tá? Nós chamamos os portugueses de Tuga. Imagina esse Tuga que viveu aqui um amor com a sua amiga, obrigada, que viveu um amor com a sua amiga, ele ficou aqui no Brasil há mais de um ano, ele conheceu o filho, ele registrou o filho, e ele falou para ela, olha, eu tenho que voltar para Portugal, mas eu vou pagar, vamos fazer aqui um acordo de alimentos já, tudo bonitinho, porque eu quero pagar, não é? Eu quero que meu filho fique resguardado, vou pagar aqui para você a quantidade X, vamos fazer um acordo, já existe então esse acordo de alimentos, tá bom? Já existe, já foi proferido aqui, já foi homologado o juiz, tudo bonitinho, a Eide foi a advogada do casal lá para assinar esse acordo, tudo bonitinho. Tá, mas ele foi embora para Portugal e parou de pagar alimentos, ok? Parou de pagar alimentos. Como funciona, então? Como funciona? Então, vai ser a mesma coisa de início de uma ação. Nós vamos procurar a Procuradoria da República mais próxima, tá bom? Se não tiver Procuradoria, nós vamos atrás da Defensoria Pública, beleza? Se a pessoa tiver condições financeiras, então nós vamos ajuizar uma ação no Poder Judiciário, uma ação de execução no Poder Judiciário, requerendo, no trâmite da Convenção de Nova York, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública ou a Procuradoria da República vai encaminhar, então, para a PGR essa documentação. A PGR vai encaminhar essa documentação para a instituição intermediária. Então, vocês estão vendo que tudo passa pela PGR? Tudo passa pela PGR, porque ela é a nossa instituição intermediária. Ela é a nossa autoridade central, então ela vai receber os pedidos e vai mandar para o exterior, ou vai receber do exterior e vai passar para a Procuradoria da República, ok? Então, a PGR, que é a nossa autoridade central, ela vai encaminhar essa documentação para a instituição intermediária lá do exterior, que vai ajuizar lá no exterior uma ação de homologação de sentença estrangeira, tá? Porque o acordo homologado, ele não é uma sentença? Ele é uma sentença. Ele põe fim a uma fase cognitiva, ele é uma sentença, tá bom? Então, no exterior vai ser homologado essa sentença, e lá no exterior nós vamos ter, então, a execução daquela sentença, ok? Então, se a sentença dizia que o cara aqui no Brasil, o Tuga, ele tinha que pagar
um salário mínimo brasileiro, tá? Então, lá o Poder Judiciário lá de Portugal vai cobrar dele, então, esse um salário mínimo dos valores brasileiros corrigidos de acordo com a nossa sentença. Então, só vai cumprir a nossa sentença, tá bom? Então, lembrando que aqui no Brasil nós temos todos aqueles requisitos para homologação de sentença estrangeira. Lá em Portugal também tem requisitos. Beleza? Então, o Poder Judiciário lá de Portugal vai executar a sentença, tá bom? Com base na legislação processual que eles tiverem. Então, eu fiz aqui um esqueminha para vocês. Então, a mesma coisa. O demandante procura a PGR, que procura ou a Defensoria Pública ou o Poder Judiciário, encaminham tudo para a PGR, que vai encaminhar para a instituição intermediária do exterior, vai para o processo a juízo uma ação de homologação de sentença estrangeira brasileira e executa, então, o demandado. Beleza? E se for o contrário, tá bom? E se já existir essa sentença ou essa homologação de acordo estrangeiro no exterior e precisar ser executado no Brasil? Como que isso funciona? Como que isso funciona? Nós vamos ter duas partes aqui no Brasil. Se for o contrário, então, nós vamos ter uma parte administrativa e nós vamos ter depois da parte administrativa, se essa parte administrativa ela não tiver sucesso, aí sim nós vamos judicializar o processo. Então, nós vamos tentar primeiro um acordo numa esfera administrativa, esse acordo para pagar, por exemplo, os alimentos não tiver resultado, aí sim nós vamos judicializar a questão. Então, na primeira parte administrativa, a PGR vai receber o pedido, então, de execução de sentença estrangeira, e a PGR vai abrir um procedimento administrativo, ok? A PGR abre esse procedimento administrativo e encaminha esse procedimento administrativo para a Procuradoria da República mais próxima da residência do devedor de alimentos, ok? A Procuradoria da República, então, vai entrar em contato com esse devedor de alimentos e vai falar para ele, olha, chegou aqui um pedido de execução de sentença estrangeira de alimentos, e nós queremos saber se o senhor tem interesse em pagar ou fazer um acordo, tá bom? Se ele falar, quero pagar, sei que devo, tá? Não nego, mas vou pagar agora, tá bom? Aí ele vai lá, paga, e a Procuradoria da República devolve, então, o processo. Ou ele fala, olha, eu não tenho condições de pagar esse valor todo, são 10 mil euros, digamos, né? 10 mil euros é muita coisa, 10 mil euros é 60 mil reais. Eu não tenho condições de pagar 60 mil reais. Eu quero fazer um acordo. Aí, se ele propõe um acordo, todo o processo volta para outra parte se manifestar com relação ao acordo. Se o acordo for aceito, ok, acordo firmado, processo administrativo encerrado. Ok? Ele paga. Se o acordo não for admitido, ok? Se o acordo não for admitido, aí nós entramos para a parte judicial, ok? A Procuradoria da República, então, informa a PGR que não houve acordo, e a PGR, então, vai ajuizar uma ação de homologação de sentença estrangeira junto ao STJ, ok? Então, a PGR vai ajuizar uma ação de homologação de sentença estrangeira. O Brasil, então, vai analisar essa sentença, vai ver se todos aqueles requisitos estão presentes, beleza? E vai expedir a carta de sentença, que é o exequatur, beleza? Vai expedir, então, o nosso exequatur, que vai ser encaminhado, esse exequatur, vai ser encaminhado para a Procuradoria da República, de novo,
mais próxima da residência do devedor, que vai ajuizar uma ação de execução de sentença estrangeira junto à Justiça Federal. Ok? Então, um esqueminha aqui para vocês de como funciona essa cooperação passiva. É quando nós vamos executar a sentença estrangeira de alimentos aqui no Brasil. Então, nós temos inicialmente aqui uma fase administrativa, ok? Se tiver acordo, beleza, tá bom? Se não tiver acordo, aí nós vamos para a fase judicial da questão, ok? Dúvidas até agora? Dúvidas? Isso é, então, o que nós vimos de alimentos internacionais. Todo esse trâmite, você só precisa saber se você for fazer um concurso, então, para alguma área do Poder Executivo Federal, do Poder Judiciário Federal. Então, Justiça Federal, Procuradoria, se você for fazer, Procuradoria da República. Então, você precisa saber sobre alimentos internacionais. Você também precisa saber se você for fazer um concurso para juiz, tá? Então, se você for fazer concurso para juiz do DF, você também precisa saber de alimentos internacionais, porque você tem que saber que toda essa documentação vai ser encaminhada para a Procuradoria-Geral da República, ok? No mais, para a nossa prova, o que é interessante para a nossa prova e para a OAB? Você precisa saber que existe a Convenção de Nova York de Alimentos Internacionais, tá? Você precisa saber, então, que existe a Convenção de Nova York de Alimentos Internacionais. Você também precisa saber que a nossa autoridade central é a Procuradoria-Geral da República e que a competência é da Justiça Federal para a execução desses alimentos. Beleza? Aí estão me fazendo aqui uma pergunta: até que horas estará disponível a atividade? Eu acho que até 1 hora mesmo, mas eu vou dar uma olhadinha lá no Moodle e coloco para vocês. Porque eu acho que eu coloquei até mais tarde por conta da aula de medicina legal. Beleza? Ainda não está disponível? Então, eu acho que eu liberei 12h ou 11h. Eu liberei... Deixa eu entrar aqui, eu já falo para vocês. Só um minutinho. Vou colocar minha senha. Já vejo aqui. Eu vou interromper a gravação, mas aí eu continuo, tá? Então,